Você já parou para pensar que a vida, assim como uma música, só faz sentido quando as notas certas se encontram? Em 2011, o mundo das Garotas Mágicas foi invadido por uma sinfonia que mudaria a franquia para sempre. Sweet Precure não trouxe apenas cores e transformações. Ela trouxe a história de como a amizade pode ser a composição mais difícil e mais bela de se criar. Uma das primeiras coisas a se dizer é que, diferente de temporadas anteriores, onde a harmonia era estabelecida rapidamente, o produtor Atsutoshi Umezawa revelou em entrevistas que o conceito central de Sweet era a música nasce do conflito e da resolução. A dinâmica de discussões constantes entre Hibiki e Kanade foi inspirada em amizades reais de infância, onde pequenas mágoas podem afastar pessoas que se amam. A ideia era mostrar que a harmonia, o tema da série, não é a ausência de brigas, mas sim a capacidade de se perdoar e sintonizar novamente, o que justifica porque elas não conseguiam se transformar se estivessem em desarmonia emocional. Segundo, Sweet Precure estava em exibição quando o grande sismo e tsunami atingiram o Japão em março de 2011. Este evento catastrófico forçou a Toei e os roteiristas a alterarem sutilmente o tom da narrativa. De acordo com registros de produção, houve uma decisão consciente de enfatizar ainda mais a melodia da felicidade e o poder da esperança através da música para confortar as crianças que viviam o trauma pós-desastre. O episódio 6, por exemplo, teve sua transmissão original afetada, e a série passou a ser vista como um símbolo de resiliência cultural no período de reconstrução. Terceiro, a identidade de Cure Music foi um dos segredos mais bem guardados da franquia até aquele momento. A Toei utilizou uma estratégia de design andrógeno e uma máscara completa para evitar que o público identificasse Ako imediatamente. Fontes ligadas ao design de personagens confirmam que o traje preto e amarelo da Muse mascarada foi feito para destoar propositalmente das cores vibrantes de Melody e Rhythm, criando um ar de neutralidade e mistério que manteve os índices de audiência elevados durante o segundo trimestre da exibição, enquanto os fãs teorizavam sobre sua origem. Quarto, Ellen Kurokawa, Siren, fez história ao se tornar a primeira vilã de origem não humana, uma fada, gato a ganhar uma forma humana permanente e se tornar uma Precure. Segundo os guias oficiais de personagens, sua transição de vilã para heroína foi meticulosamente planejada para espelhar a mudança de tom em uma composição musical. A escolha da guitarra como seu instrumento de ataque, Love Guitar Rod, foi uma tentativa de atrair o público com um arquétipo de rockstar, diferenciando-a do estilo mais clássico e de piano das duas protagonistas iniciais. Quinto, as fadas Tones não são apenas mascotes fofos, eles são a representação física das notas musicais e das frequências que compõem a partitura lendária. Cada um possui um nome baseado na escala de solfejo: Dori-Dó, Reri-Ré, Mi-Re-Mi, Fari-Fá, Sori-Sol, Leri-Lá, Shiri-Si e o Dodori, Dó agudo. Documentos de pré-produção indicam que a ideia original era que cada nota tivesse uma personalidade que afetasse o poder dos ataques, tornando a batalha final uma execução literal de uma escala completa para restaurar a harmonia do mundo. Sexto, a trilha sonora composta por Yasuharu Takanashi é considerada uma das mais complexas da franquia. Takanashi, conhecido por fundir rock pesado com elementos orquestrais, utilizou leitmotivs, temas recorrentes, para cada personagem que se fundiam quando elas lutavam juntas. Em entrevistas sobre a composição, ele mencionou que os temas de transformação de Sweet foram gravados com instrumentos reais para garantir que a pureza do som fosse transmitida ao público, reforçando a temática de que a música digital e falsa, representada pelos vilões, nunca poderia superar a vibração orgânica do coração. Sétimo, a cidade onde a série se passa, Cannon Town, foi projetada com referências arquitetônicas europeias integradas a elementos musicais ocultos. Se você observar os mapas conceituais e os cenários de fundo criados pelo estúdio de arte da Toei, verá que pontes, grades de janelas e até o formato das praças mimetizam claves de sol, notas musicais e teclados de piano. O nome Canon refere-se à técnica de composição cânone, onde vozes se imitam em tempos diferentes, uma metáfora para como os habitantes da cidade devem viver em harmonia uns com os outros. Oitavo, a série faz referências intelectuais a grandes compositores de forma sutil para o público infantil, mas clara para os adultos. O vilão Mephisto evoca a figura de Mefistófeles da ópera Fausto, simbolizando a tentação e a queda. Além disso, o conceito da música das esferas, uma teoria pitagórica de que o universo é regido por proporções musicais, é a base para a cosmologia de Sweet Precure. A grande partitura que rege o equilíbrio entre o Major Land e o Minor Land é uma representação direta dessa filosofia clássica de que o caos e a ordem são apenas diferentes arranjos de uma mesma canção.
ONU, os encerramentos de Switch Precure representaram um salto tecnológico significativo para a Toei em 2011. O uso de motion capture foi refinado para que os movimentos de dança de Wonderful Powerful Music e Kibo Rainbow fossem mais fluidos e anatomicamente corretos do que em Fresh ou Heart Catch. Especialistas em animação da época destacaram que o brilho das texturas e a sincronia labial com a letra da música estabeleceram o padrão de qualidade que a franquia segue até hoje em suas coreografias 3D de encerramento. É incrível perceber como a harmonia entre a Hibiki e a Kanadia não estava só no roteiro, mas em todo o esforço da equipe de produção para criar uma temporada tão musical e única. Switch Precure nos ensinou que mesmo com desentendimentos, a música certa sempre pode unir nossos corações. Mas e você? Sabia de algum desses detalhes ou tem um momento favorito da Melody da Rhythm? Comenta aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu finale com um like e se inscrever para mais curiosidades do universo Precure. Até a próxima!